Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Esse é o 9º domingo do tempo comum. E o evangelho proclamado na nossa liturgia é o de Marcos, o capítulo 2, o versículo 23 até o capítulo 3, versículo 6. Assim narra o evangelista Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor
cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia do 9º domingo do tempo comum é uma oportunidade e um convite para refletirmos sobre o dia consagrado ao Senhor. Para judeus, o dia consagrado, o dia santo, é o sábado. Para o cristão, o dia do Senhor, a ser guardado, é o domingo. No sábado, os judeus fazem a memória da ação criadora de Deus. Deus que fez tudo em 6 dias e repousou no 7º. Como também fazem memória da libertação deles da escravidão do Egito. No domingo, nós cristãos fazemos memória da ação redentora realizada por Cristo, da nova criação espiritual do ser humano que ele realizou, fazendo memória da ressurreição do Senhor. O Deuteronômio, especialmente o capítulo 5, versículo de 12 a 15, aborda a instituição do sábado no Antigo Testamento, destacando suas interpretações e significados. E o fundamento teológico do repouso sabático no Deuteronômio se relaciona com a libertação do Egito. Assim diz Deuteronômio 5, versículo 15: recorda-te que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te mandou guardar o dia de sábado. No Gênesis, o descanso no sábado é visto como adoração a Deus, que fez tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. A teologia deuteronomista do repouso sabático enfatiza o valor do ser humano sobre o sábado, incluindo a participação de escravos e animais, e relaciona o dia santo do sábado com a aliança e a lembrança da libertação do Egito. Assim, um sábado para os judeus torna-se um dia de repouso e agradecimento a Deus. E também promove um senso social. E todos participam do descanso sabático, do escravo aos animais. Com o tempo, especialmente no período do farisaísmo, o sábado tornou-se um grande tabu. Havia diversas e rigorosas prescrições que proibiam as atividades no sábado. E o sábado perdeu seu sentido original, de fazer memória da libertação divina, da misericórdia divina, de fazer memória da dignidade do ser humano. E esse formalismo reduziu o sábado a uma mera observância externa, sem aquele espírito de conversão em que o coração se volta para Deus para celebrar a sua misericórdia, de um Deus que havia libertado o seu povo da escravidão. O Evangelho de Marcos, proclamado no 9º domingo do tempo comum, que proclamamos anteriormente, é composto por 2 episódios que colocam Jesus em confronto com a instituição do sábado judaico. De um lado, Marcos narra os discípulos que colhem espigas para comer. Em dia de sábado, eles fazem essa colheita de espigas. E o outro episódio é de um homem com uma mão atrofiada, que nos mostra com Jesus e os seus interlocutores diante do dilema de curar ou não esse homem. E os 2 episódios ocorrem em dia de sábado. No primeiro episódio está em questão a colheita de espigas, entendida como trabalho servil. E no segundo episódio, se é permitido ou não curar, salvar, cuidar de uma pessoa que necessita de cuidados, de atenção. Quando se faz uma interpretação rigorista dos preceitos da lei, ela deixa de cumprir o seu objetivo. A lei tem um objetivo, é estar a serviço do ser humano, é preservar alguma coisa para o bem do ser humano.
E por isso Jesus reagiu àquele rigorismo que havia no seu tempo, quando afirma: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Será permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então, a reação de Jesus mostra que ele faz uma releitura original do sentido do sábado, destacando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus defende que é permitido fazer o bem no sábado, e ao afirmar que o Filho do Homem é dono do sábado, ele revela sua autoridade divina, e por isso, aparentemente, transgride a lei do repouso sabático para fazer o bem a um homem que estava enfermo. Jesus desafia aos seus adversários ao perguntar se é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, mostrando que ele fez o bem e salvou vidas, enquanto seus oponentes faziam o mal e ameaçavam a sua vida. De fato, no final do trecho do evangelho que foi proclamado, mostra como se aliaram dois inimigos, os fariseus e os herodianos, que procuravam um modo de matar Jesus, porque ele havia feito uma cura em dia de sábado. A questão central não é o sábado, mas a autoridade de Jesus. E ele propõe uma interpretação humanitária do sábado, que enfatiza a misericórdia e a autoridade divina, rejeitando a dureza de coração. Jesus, portanto, nos convida a nos posicionar a serviço dos necessitados, tendo em consideração que o dia do Senhor foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Foi feito em função da libertação do ser humano e não para tornar o homem um escravo. Portanto, é um convite, no sentido do sábado, na interpretação que Jesus faz, a vivermos o espírito do dia santo do Senhor, em que proclamamos o senhorio de Deus em nossa vida e afirmamos o valor do ser humano acima das relações de mercado e de trabalho. O que o Deuteronômio fala de guardar o dia de sábado para santificá-lo, podemos, nós cristãos, aplicá-lo ao domingo. O domingo é o dia santo de guarda para nós cristãos. O sábado, para os judeus, fazia a memória do repouso do Senhor, que havia criado o mundo em 6 dias e repousado no 7º, como também da sua obra libertadora ao libertar os hebreus escravos do Egito. O domingo é o memorial da libertação do pecado. Na Páscoa de Cristo, que atualiza a obra libertadora de Deus da escravidão do Egito, a ressurreição de Jesus nos liberta de uma escravidão. Cristo, que morreu na cruz e nos redimiu com a sua morte e ressurreição, nos resgatou das amarras do demônio, das garras do pecado, e nos conquistou para Deus. Nós cristãos, guardando o primeiro dia da semana, relacionamos a teologia da criação. Assim começa uma nova criação. Se na primeira criação Deus havia criado o homem enquanto um ser natural, na nova criação, na ressurreição de Cristo, é o homem espiritual, ressuscitado em Cristo, que é recriado. Tanto o sábado para os judeus, quanto o domingo para os cristãos, tem uma grande dimensão social. É o dia de descanso para todos, garantindo com isso o direito dos mais pobres, protegidos pela lei divina, para descansar. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou no 7º dia, o homem também deve descansar e deixar que os outros, sobretudo, assim, os pobres, no dia de sábado, tomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia de protestos, assim podemos falar, contra a escravidão do trabalho e o culto do dinheiro. O repouso no dia santo constitui uma oportunidade, o repouso no domingo, para afirmar o sentido do sagrado em nossa vida e o valor do dia do Senhor. E o cristão deve valorizar o domingo. O domingo não é um dia feriado, é um dia santo, para ser consagrado. Os primeiros atos da consagração do domingo é a Santa Missa. Então a pessoa pode utilizar o domingo para reunir a família, para também um certo descanso, mas não pode suprimir o sentido da santificação
do sábado. No centro deve estar a santificação do domingo nosso através da Santa Missa. E uma das consequências do secularismo reside justamente no esvaziamento do sentido sagrado do domingo, que é o dia do Senhor. Há pessoas que se dispensam da missa dominical e tratam o domingo como se fosse um feriado, um dia de lazer, um dia de distração. Devemos aprender a valorizar o dia de domingo, pois o domingo é o dia da ressurreição do Senhor. É por isso que o domingo é tão importante para nós cristãos. Valorizamos seu significado espiritual quando participamos da missa dominical, pois com a Eucaristia sentimos que pertencemos ao corpo místico de Cristo e à sua igreja, sentimos que pertencemos ao povo santo do Senhor. O mandamento de santificar o dia do Senhor pode ser um bom recurso para recuperar a identidade cristã. Em um mundo em que o cristão, muitas vezes, em nome do trabalho ou em função da própria distração, perde a noção do sentido santo do dia do domingo. No ano de 304, durante o reinado do imperador Diocleciano, em Abitene, uma província romana da África, 49 cristãos foram acusados de terem celebrado ilegalmente o culto dominical e deram a vida para defender o domingo. E diante do procônsul Caio Annio Anulin, que os condenaria à morte, eles diziam: não podemos passar sem um domingo. Como quem dissesse: não podemos viver sem nos reunirmos em assembleia no domingo para celebrar a Eucaristia. E essa experiência dos mártires de Abitene pode ser paradigmática para que nós cristãos no século XXI não nos deixemos vencer pela secularização, de modo que o domingo perca o sentido que deve ter para nós. O Papa Bento XVI nos lembra que precisamos do pão da vida para enfrentar as fadigas e o cansaço da viagem. O domingo, dia do Senhor, é o momento ideal para obter a força de Cristo. E o preceito festivo do domingo não é uma obrigação externa, mas uma necessidade, uma alegria para nós cristãos. Participar da celebração dominical, comungar do pão eucarístico, vivenciar a comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus, nos dá a energia necessária para viver bem durante toda a semana. Seguir a palavra de Deus e caminhar com Cristo é essencial para a nossa realização pessoal, enquanto afastar-se do sentido santo do domingo, da palavra de Deus, da Eucaristia, é um grande perigo para nós, o que pode significar justamente a nossa perdição, no sentido de perdermos aquelas forças que nos dão conteúdo, nos dão aquela fortaleza, serenidade, paz, confiança para vivermos a semana. Assim, esse debate em torno do sábado que Jesus faz com os fariseus é uma ocasião em que nós possamos resgatar o sentido santo do domingo. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Filho do homem é Senhor até do sábado. O Filho do homem é Senhor até do sábado. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. O Filho do homem é Senhor até do sábado. O Filho do homem é Senhor até do sábado. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação, pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Filho do homem
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A solenidade de Corpus Christi destaca a presença real de Cristo na Eucaristia e sua centralidade, ou seja, a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja. A origem da solenidade de Corpus Christi remonta ao século XII, em Liege, na Bélgica, como parte de um movimento eucarístico que ocorria na abadia de Cornillon. Era o ano de 1124, tendo a Santa Juliana, que era superiora da abadia, um importante papel na instituição da solenidade de Corpus Christi. Santa Juliana do Monte Cornillon era devota do Santíssimo Sacramento e ela desejava ardentemente uma festa em sua honra. E após ela ter uma visão da necessidade de, na igreja, ter esta celebração, ou este dia dedicado a Santíssimo Sacramento, ela compartilhou a sua visão com o arquidiácono de Liege, que posteriormente se tornou o Papa Urbano IV. E isso influenciou o Papa Urbano IV, especialmente também os milagres eucarísticos, sobretudo o de Bolsena, e as petições de vários bispos, fez com que o Papa Urbano IV, em 8 de setembro de 1264, através da bula Transitorus, estendesse a festa de Corpus Christi para toda a Igreja e fixou sua celebração na quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes. Na celebração da ceia da Quinta-feira Santa, nós fazemos memória da instituição da Eucaristia e revivemos o sacrifício redentor de Cristo. Já na celebração de Corpus Christi, que ocorre também numa quinta-feira, nós somos chamados a adorar o mistério eucarístico e a manifestar publicamente a nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia. O mistério da Eucaristia que Jesus instituiu e nos deixou na intimidade da última ceia, celebrada no cenáculo, no Corpus Christi, com a procissão com o Santíssimo Sacramento, assim nós manifestamos esse mistério da Eucaristia publicamente ao mundo, mostrando que este dom do amor de Deus é destinado a todas as pessoas. A Eucaristia, conforme explicado na encíclica Ecclesia de Eucaristia do Papa São João Paulo II, é o coração da vida da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia, que é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia está contido o próprio Cristo, nossa Páscoa, que se oferece a nós no pão e no vinho transformados em seu corpo e sangue. A Eucaristia, presença salvífica de Jesus na comunidade dos fiéis e seu alimento espiritual, é o que de mais precioso pode ter a Igreja no seu caminho ao longo da história. Assim nos fala o Papa São João Paulo II na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia. O Papa Bento XVI, na homilia que ele fez na solenidade de Corpus Christi do ano de 2011, sublinha que a Eucaristia é um alimento espiritual que nos transforma em Cristo. E ele faz uma analogia. Ao contrário do alimento corporal, que é assimilado pelo nosso organismo, na Eucaristia é Cristo quem nos assimila a Ele, transformando-nos em membro do seu corpo místico. E este encontro nos liberta do egocentrismo e nos une a Jesus, imerso na comunhão trinitária. A Eucaristia nos une a Cristo e aos outros, fazendo-nos um só nele, superando divisões. A comunhão eucarística nos conecta não apenas com quem está ao nosso lado, mas também com irmãos distantes. Assim, a Eucaristia nos une a Cristo e, consequentemente, aos nossos irmãos e irmãs, responsabilizando-nos uns pelos outros. São João Paulo II, citando Santo Afonso Maria de Ligório, nos recorda que a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções e a mais agradável a Deus e a mais útil para nós. Entretanto, convém ressaltar que a piedade eucarística, segundo a encíclica Ecclesia de Eucaristia, tem também uma dimensão social. A Eucaristia nos impele a reconhecer Cristo no próximo, especialmente nos que sofrem e necessitam de ajuda.
São João Paulo II afirma que quem reconhece Jesus na hóstia sagrada, reconhece-o no irmão que sofre, que tem fome e sede, que é estrangeiro, está nu, doente, prisioneiro. Também o Papa Bento XVI, ele enfatiza que reconhecer Jesus na hóstia sagrada implica reconhecê-lo no próximo, especialmente nos que sofrem e necessitam de ajuda. E este reconhecimento deve nos levar a ações concretas de amor e justiça em favor dos mais necessitados, promovendo uma sociedade solidária e fraterna. A solenidade de Corpus Christi ressalta a presença real de Cristo na Eucaristia e sua importância não apenas na liturgia, mas também na vida pública e social dos cristãos. A espiritualidade eucarística, portanto, não se limita ao culto litúrgico, mas se estende à vida diária. E ela nos chama a adorar este mistério, o mistério eucarístico, e a vivê-lo plenamente, transformando nossa vida e a sociedade com base nos ensinamentos de Cristo e na comunhão eucarística. Os cristãos são chamados a ser testemunhas vivas do amor de Cristo no mundo, traduzindo a comunhão sacramental em comunhão de vida, caridade, unidade e serviço. Assim, a solenidade de Corpus Christi é uma ocasião excelente em que reafirmamos a espiritualidade eucarística. E a Eucaristia não é vivida apenas na liturgia ou um culto da nossa intimidade, mas a Eucaristia ganha uma dimensão pública e nos compromete com o outro e com a construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.